Questão sobre sinalização viária. Qual a distância mínima que deve ficar o início da sinalização de um sinistro ocorrido à noite numa via de trânsito rápido? Está falando de distância mínima para colocar a sinalização em caso de sinistro. O que é sinistro? Sinistro é popularmente conhecido como acidente. Ficou mais fácil agora? Aconteceu um acidente de trânsito à noite, numa via de trânsito rápido. E qual que é a distância mínima que você tem que colocar a sinalização? Tem um monte de informações úteis dentro do enunciado dessa questão. Se você não tiver estudado direitinho, você não vai saber responder isso aqui. Bora lá então? Primeira coisa, a gente precisa saber qual que é a velocidade máxima dessa via. Via de trânsito rápido. Aqui, quem criou essa questão não colocou se tinha sinalização regulamentando a velocidade máxima. Se não colocou, a gente vai considerar que é aquela velocidade padrão que o Código de Trânsito estabelece. A via de trânsito rápido, a velocidade máxima dela por padrão é 80 km por hora. Como é que eu sei disso, professor? É lá nas regrinhas. Lembra do macetinho que eu ensinei no curso? Ó, tem alguém chupando laranja. TACL. T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora, L de local. Essas aqui são as 4 vias urbanas. E aí você coloca assim, a velocidade delas começa com 80 e vai caindo de 20 em 20, ó. Só a última aqui, que em vez de cair 20, cai só 30. Tem alguém chupando laranja, trânsito rápido, arterial, coletora e local, 80, 60, 40 e 30. Você decorou isso aqui? Isso é um macete, para você saber quais são as velocidades em cada tipo de via. Bacana? Então você já sabe que é 80. Esses 80 km por hora, quando a gente vai fazer isso em forma de sinalização, isso transforma-se em metros. Então vai virar o quê? 80 metros. Professor, mas não tem 80 metros aqui. E aí? É por quê? Porque aqui, ó, esse acidente aconteceu à noite. Diz a direção defensiva que a gente deve sinalizar com a metragem proporcional à velocidade da via quando em circunstâncias normais. Agora, está chovendo, está à noite, pouca visibilidade, cerração, neblina. O que a direção defensiva recomenda? Que você dobre essa distância, dobre. Você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 2. 80 vezes 2 dá quanto? 60. Tá aí. Mini aula, até colocou aqui como sinalização, mas isso aqui está mais relacionado à direção defensiva e primeiros socorros, né? Porque em caso de sinistro, aconteceu um acidente, você tem que sinalizar tal. Direção defensiva, primeiros socorros e sinalização. Pode enquadrar com qualquer um desses conteúdos aqui. Questão muito boa, tá? Muito boa. Parece difícil, mas é porque você ainda não prestou atenção nessa aula aqui de sinalização do local do sinistro ou do acidente. Volte lá, dá uma revisada nesse conteúdo, hein? Questão agora sobre mecânica. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo quê? Gente, existe água circulando entre o motor e o radiador. O radiador, para quem não lembra, é um dispositivo que baixa a temperatura da água e manda essa água para o motor em temperatura mais baixa. Para que isso? Para que tem que existir essa troca de água entre o radiador e o motor? Para controlar a temperatura do motor, deixando a temperatura em aproximadamente, mais ou menos, 90 graus. Essa é a temperatura ideal do motor. Se não existisse o radiador fazendo a água circular aqui, esse motor ia passar de 90 graus, ia superaquecer, e aí o motor não ia aguentar, né? Ele ia fundir. E é exatamente o que acontece, é quando falta água aqui do sistema de arrefecimento, porque isso aqui chama-se sistema de arrefecimento. Vai guardando isso, hein? Uma aula de mecânica aqui, hein? Aí beleza, tá falando aqui que essa água circula entre o motor e o radiador. Quem é que força essa água para ela circular? Porque ela tem que circular. Seria correia dentada? Não, correia dentada é uma correia preta que sincroniza a parte de cima do motor, que são as válvulas, com a parte de baixo, que é onde está o eixo de manivelas. Não precisa se preocupar em aprender isso por enquanto, não. Só estou aproveitando o ensejo aqui para explicar. Seria a bomba d'água? Olha, toda bomba impulsiona algum líquido. Eu estou falando bomba de explodir, não. É bomba de impulsionar, tá? Bomba de óleo impulsiona o óleo. Bomba d'água impulsiona a água. Bomba de combustível impulsiona o combustível. Toda bomba na mecânica, ela impulsiona algum líquido.
Como aqui está falando em forçar, forçar é impulsionar, não é? Impulsionar. Pois é. E forçar o quê? Água. Olha aqui, ó. Forçar água. Olha que coisa linda, ó. Bateu certinho, ó. Com certeza é essa a resposta. Seria a bomba de óleo? Não, a bomba de óleo é que vai impulsionar ali, forçar o óleo, né, gente? Então não é essa. Seria o carburador? Não, carburador é outro dispositivo responsável ali por fazer a mistura do combustível com o ar e mandar lá para dentro do motor. Tá fora também. Resposta letra B aí. Questão de normas de circulação. A faixa de trânsito adicional. Faixa de trânsito são os espaços que os veículos têm ali na pista para circular, né? Tem a faixa do meio, tem a faixa da esquerda, tem a faixa da direita. E aqui está falando de faixa de trânsito adicional, construída à direita de um longo aclive. Aclive é o mesmo que subida. Aclive é o mesmo que subida. Anotou? Declive é o mesmo que descida. Aclive é subida, declive é descida. Nas rodovias, deveria ser utilizado por quê? Então vamos lá. Essa faixa adicional que tem nas rodovias, numa subida, essa faixa que fica à direita, é o que a gente chama de terceira faixa. Para que ela serve? É isso que a questão está pedindo. Ela serve para caminhões, veículos grandes que na hora de subir são pesados e precisam andar mais devagar, encostem, eles vão para essa terceira faixa, deixando a faixa principal livre para os automóveis, veículos mais rápidos desenvolver. Não pode confundir acostamento com terceira faixa. Professor, como é que eu sei a diferença? É só você olhar se a linha é contínua. Você está aqui na faixa principal e tem uma faixa à direita. Só que entre essa faixa principal e a faixa da direita tem uma linha contínua. O caminhão pode transitar lá naquela faixa da direita? Não pode, porque nesse caso ele é um acostamento. Pegou? Agora, se a linha ali, ó, aquela pintura que tem no pavimento, for pontilhada, aí sim, essa faixa adicional é chamada de terceira faixa, e aí os caminhões têm que ir para lá. Não é só caminhão, não. Qualquer veículo que queira andar devagar. Às vezes você está tendo um automóvel que quer andar devagar, tem que ir para a terceira faixa e deixar a faixa principal livre para os veículos que estão desenvolvendo mais velocidade. Com essa explicação, você já pegou, ó. Somente para caminhões que transportam corrosivos. Então, somente é uma casca de banana, a gente aprende isso no nosso curso. Quando aparece uma casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa, e nesse caso é falso. Não é só para caminhão com corrosivo, não. É qualquer caminhão. De novo, ó, somente para ônibus. Não. Por veículos que desenvolvam maior velocidade, aquela faixa adicional é para quem anda em maior velocidade? Não. É para quem anda em menor velocidade. Então aqui está fora. Para veículos lentos, ok. E os de maior porte. Maior porte são os grandões, né? Os grandes. Grandões. Então quem andar devagar ou está num veículo de maior porte, tem que pular para a terceira faixa, aquela faixa da direita, e deixar a faixa principal livre. Essa é a resposta, a letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre direção defensiva. Qual tipo de espelho deve ser utilizado nos retrovisores das motocicletas? Convexo, plano, côncavo ou qualquer das alternativas? Qualquer é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Eu ensino isso nos macetes aqui do curso. E quando tem uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance daquela alternativa ser falsa, errada. Então eu vou pelo macete do professor Ronaldo e vou eliminar essa, tá? Isso aqui está com 90% de chance de não ser a resposta certa, é errada. Então já eliminei. E agora eu preciso saber, é o convexo, plano ou côncavo? Gente, isso aqui, quem estudou, isso na escola, a gente, numa determinada série, eu não lembro se é na 6ª série, 7ª série, a gente estuda sobre tipos de espelho. Tem o espelho plano, que é aquele que reflete exatamente a sua imagem, o mesmo tamanho e na mesma distância. Existe o espelho côncavo, que é aquele que faz um C para o lado da imagem. A imagem está aqui, ó.
Beleza? Ele vai alterar o tamanho da imagem e a distância da imagem. E existe o espelho convexo, que ele é o contrário, tá vendo? Ó? E aqui está o objeto, ó. E também vai alterar o tamanho e a imagem. O melhor espelho para se utilizar em retrovisores é esse aqui, ó. É o convexo. Sabe por quê? Porque ele amplia o campo de visão, ó. Enquanto esse aqui fecha o campo de visão, ó, o espelho dele está apontando só para esse ponto aqui, ó, fechando tudo aqui nesse ponto. Talvez esse espelho não consiga nem mostrar a pessoa inteira. Pelo que eu estou vendo aqui, vai mostrar só o meio da pessoa aqui, ó. Esse aqui amplia, porque ó, o espelho dele reflete para todo lado, ó. Ele mostra a pessoa inteira e ainda mostra um monte de coisa. Aqui eu estou falando pessoas, poderiam ser veículos, né? Imagina isso aqui na rodovia, na estrada, na rua. Ele vai ampliar, não vai mostrar só aquele ponto, ele vai ampliar. Se por um lado ele amplia o campo de visão, por outro ele diminui o objeto. Porque pensa, vai ser um objetozinho pequenininho em toda essa área aqui do espelho, ó. Então ele amplia o campo de visão, mas distancia o objeto. Que dá a sensação de que ele está mais longe do que realmente está. Se olha assim, parece que ele está longe, na verdade não está, ele está mais pertinho. Mas é como o espelho amplia, né? Aí você acaba tendo essa falsa sensação. Como nem tudo tem seus só pontos positivos, ele perde nessa questão aqui da distância, ele acaba te enganando. Mas amplia, você vê muito mais coisas. Às vezes um veículo, uma moto que estaria fora do campo de visão do espelho plano, nesse aqui não fica, já entra dentro do espelho convexo aqui, ó. Então, esse é o tipo de espelho, ó, guarda aí, mais adequado para você utilizar em retrovisores de veículos, principalmente em motocicleta, tá? É o convexo. Aquele, ó, que a barriguinha está para o lado do objeto, ele amplia o campo de visão. Questões sobre meio ambiente, cidadania e convívio social. Isso entra tudo no mesmo bololô aí. A utilização democrática do espaço-trânsito requer que seus usuários façam alguma coisa, tem um espaço aqui para ser preenchido. Esse democrática pode parecer uma palavra, é comum, né? Todo mundo já ouviu falar de democracia, democrático, mas eu sei que muitos não sabem exatamente qual é o significado disso. Então, utilização democrática, o que quer dizer? Uma utilização igualitária, onde existem direitos e deveres e todos respeitam isso, inclusive respeitam uns aos outros, tá? Isso é democrático. Bora lá. Então, para que a utilização democrática do espaço do trânsito requer que seus usuários sejam amigos? Então, quer dizer que para a gente ter um bom convívio no trânsito, a gente precisa ser amigo? Eu ser amigo do outro motorista? Não, não necessariamente. Pode ter um inimigo meu no trânsito, mas eu tenho que agir de forma democrática ali no trânsito em relação a ele. Então, não quer dizer que eu tenha que ser amigo da pessoa para que essa utilização democrática aconteça, não. Teria, então, que eles tenham os mesmos gostos e costumes? Absolutamente não. Às vezes o cara é de outra religião, torce para outro time, ele gosta de pescaria, eu não gosto, ele gosta de futebol, eu não gosto. Sacou? Não tem que necessariamente ter os mesmos gostos e costumes. Inclusive o trânsito tem muito disso, né? No trânsito acontece muita confusão por isso. Porque quem utiliza o trânsito são pessoas de gostos e costumes totalmente diferentes, pessoas de comportamentos diferentes, de visão diferente do mundo. E nós que estamos nos habilitando agora, a gente precisa disso, de ter essa concepção para poder não chegar lá e cair na pilha e arrumar confusão no trânsito, né? É diferente quando você está no grupo do seu grupo de amigos, lá no final de semana, jogando futebol, uma sinuca, um baralho. Ali são pessoas que têm mesmos gostos e costumes. A chance de acontecer uma confusão naquele grupo de pessoas dos mesmos gostos e costumes é muito menor do que no trânsito. Então, o trânsito tem muito disso, tá? Mas não quer dizer que a gente tem que ter os mesmos gostos e costumes. Aliás, não tem. Os motoristas não têm os mesmos gostos e costumes. Ainda assim, a gente precisa fazer uma utilização democrática do espaço-trânsito. Letra C, que concordem com a forma de pensar dos outros? Também não, eu não sou obrigado a concordar com a forma que os outros pensam. Eles pensam de um jeito, eu penso de outro, mas isso não pode ser um impedimento para que o trânsito seja utilizado de forma democrática. Letra C está fora. Se respeitem mutuamente, esse mutuamente quer dizer uns aos
outros, uns aos outros. Aí sim, eu tenho que respeitar o outro condutor, o outro usuário da via, seja um ciclista, um motociclista, um pedestre, um cadeirante. Aí sim, letra D de dado é a resposta. Questão sobre processo de habilitação. O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor quando, hein? Sua CNH for cassada. Pensa, a CNH dele foi cassada. Não é suspensa, não, cassada. O Detran tomou, não tem mais habilitação. Nesse caso, ele se torna inabilitado para conduzir qualquer veículo automotor? Automotor, sim. Bicicleta não é automotor, então ele pode, né? Mas automotor, que tem um motor que impulsiona esse veículo? Sim. Nesse caso, sim, ele está inabilitado. Quando o seu veículo for retido, quer dizer que tem um problema com o veículo, você não está mais habilitado para dirigir qualquer veículo. Não, você não está habilitado. Aliás, você está habilitado, né? O seu veículo é que não pode sair dali. Você pode dirigir qualquer outro veículo. Então, aqui não faz sentido. Imediatamente após vencido o exame médico vinculado à sua CNH. Quando o exame médico vence, o exame médico, né, que dita ali a validade da CNH, realmente a gente não pode dirigir mais. Só que aqui está dizendo imediatamente, e não é bem assim. A gente sabe que o Código de Trânsito dá para a gente 30 dias após o vencimento. Então não é imediatamente após vencido o exame médico. Seria só a partir do 31º dia, né? Então letra C está fora. Quando a CNH for roubada, roubaram a minha habilitação, então eu não posso mais dirigir? Pode sim. Mas eu não estou portando ela mais, se não tiver ela na sua carteira digital de trânsito, você pede uma segunda via dela para andar com documento físico, e aí sim, normal, pode dirigir. Não faz sentido. A resposta aqui é a letra A. CNH foi cassada. Aí, perdeu mesmo. Questões sobre processo de habilitação. O Sistema Nacional de Trânsito, SNT, tem por finalidade o exercício de diversas atividades. E são elas. Quais são elas, hein? Aí, cara, vem uma questão horrorosa. Planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores. Se eu for parar para pensar, planejar o Sistema Nacional de Trânsito ele é composto de todos os órgãos relacionados a trânsito. Obviamente vai ter planejamento. Administrar da mesma forma. Normatizar também. O CONTRAN, por exemplo, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele cria normas, resoluções. E está aqui dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Pesquisa, registro e licenciamento de veículos, sim, Detran, por exemplo. Formação, habilitação e reciclagem de condutores, Detran. Aí você vem aqui na letra D, continua. Educação, engenharia, operação do sistema viário, tudo isso são finalidades dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Policiamento, fiscalização, julgamento de infrações de recurso, aplicação de penalidades. E aí vem aquela, professor, mas eu não vou decorar isso tudo, eu não vou dar conta. Então presta atenção no macete. Existe um macete que eu chamo de macete do elefantinho. Quando você não souber a resposta de uma questão, você tem que tentar responder essa questão com macete. No nosso curso eu ensino vários macetes, que é para você não chegar lá, tipo assim, eu não sei a questão, fecha os olhos, A, B, C ou D, salamé, minguê, né? Não é assim, aí é hora de você aplicar o macete. Que macete que dá para aplicar aqui? O que é o macete do elefantinho? Você vai bater o olho na questão e vai achar a maior resposta vai ser ela. Professor, mas aqui tem essa e essa que são pequenininhas. Mas tem essa aqui e essa aqui que são grandonas. São dois elefantes, é um casal de elefantes. Eu posso responder as duas? Não, tem que responder uma ou outra. Mas vamos analisar. Ó. Na letra B está dizendo que as respostas A, olha A aqui, ó, e D, olha D aqui, ó, estão corretas. Aí, ó, a letra B já trouxe a solução. Em vez de você ter que responder A e B, A e D, você vai responder só B, que ela já está dizendo exatamente o que você queria, que a A e a D estão corretas. Você só pode marcar uma alternativa, já marquei. Olha ela aqui, ó. É uma fazendo referência a duas, ó. Pronto, somebody love. Professor, e não é essa letra C que não somente a A está correta? Se fosse somente a A está correta, você não precisava marcar a letra C, você podia marcar só a letra A. Ela já seria correta. Então, para essa aqui estar certa, essa aqui também estaria certa. Aí teria duas respostas à questão. Então, de cara, você já sabe que essa e essa aqui não pode ser. E aí você ficaria entre B e D.
A letra B já diz que tanto essa quanto essa estão corretas. Somebody love, aprenda a utilizar os macetes em seu favor. Hein? Tem elefantinho? Tem 2, professor. Se não tivesse essa letra B aqui dizendo que as duas estão corretas, você teria que chutar ou na A ou na D. Teria que chutar, aí não tem como. Mas pelo menos chutaria com 50% de chance de acertar, porque o macete do elefantinho já te ajudou a entender que uma das duas vai ser a resposta. Questão aí sobre meio ambiente. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição, maior, hein, que polui mais, poluição do ar, são aqueles que utilizam combustíveis do tipo gasolina ou diesel. Bom, gasolina e diesel. Mas comparado ao quê? A etanol, GNV, veículo elétrico? Sim, faz sentido. Ou seriam aqueles que utilizam motor elétrico? Olha, o motor elétrico, ele nem queima combustível. Nem tem combustível para queimar, é só eletricidade. Eletricidade. Então, não havendo queima de combustível, não há poluição do ar. Tá? Esse aqui, ó, é o motor que menos polui. Então, com certeza não é esse. Eu estou procurando aquele com maior potencial de poluição. Já vou eliminar esse aqui. O que utilizam o GNV como combustível? O que é GNV, professor? É o gás natural veicular. Quem mora em cidades do interiorzinho mesmo, não tem postos de abastecimento de GNV. Então, isso para ele é estranho. Mas quem mora em cidades aí de médio porte ou grande porte, é muito comum. Todo posto que você chegar vai ter lá etanol, que é o álcool, né? Gasolina, diesel e tem o GNV, que é o gás natural veicular, que esse cilindro fica lá no porta-malas do veículo, não é mesmo? Esse aqui é um combustível também e ele polui pouco. Ele polui menos do que a gasolina, menos do que o diesel, menos até do que o álcool, do que o etanol. Então, isso aqui não é um combustível assim, com um alto poder de poluição, não. Na letra D diz, os que utilizam o etanol como combustível. Etanol é o álcool, tá? Quando a gente fala álcool automotivo, chama-se etanol. Então presta atenção nisso, tá? Pra você não estranhar. O etanol polui o ar, sim, mas polui menos do que a gasolina e o diesel. O etanol, ele é extraído de matéria-prima natural vegetal. Não é nem natural, é vegetal, porque aqui também é natural, né? É vegetal, que é cana-de-açúcar e outras matérias-primas assim. Então polui menos, o etanol polui menos do que a gasolina e do que o diesel. Esse aqui, ó, gasolina e diesel, são combustíveis fósseis, originados ali do petróleo, polui pra caramba. Então esses bacanas aqui são os que têm maior potencial de poluição mesmo. Questão aí sobre processo de habilitação. Para conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, que é aquele carrinho que vai acoplado do lado da moto ali, né? É necessário ser habilitado na categoria A? Bom, que a categoria A é para conduzir veículos de 2 rodas, acho que todo mundo sabe. Agora, quando aumenta para 3, a galera já fica em dúvida. E se tiver carro lateral, então, pode chegar a 4 rodas, e aí? Tudo bem, só que a roda ou as rodas desse carro lateral não contam, tá? Para a gente conduzir veículos com 4 ou mais rodas, precisa da categoria B. Só que as rodas do carro lateral, o carro acoplado, não contam. Só vale a do veículo que você está conduzindo. Então, 2 ou 3 rodas, categoria A mesmo, tá? Não precisa de B, não. A C e D, obviamente, que ninguém pensou que fosse, né? C para caminhão, D para ônibus, né? Absolutamente fora. Questão aí sobre direção defensiva. Para dirigir com maior segurança, a forma recomendável de segurar o volante de direção. Por que aqui fala volante de direção, professor? Volante é óbvio que é o de direção, onde eu ponho a mão ali para segurar. Não é óbvio não, tá? O carro tem um outro volante, que é o volante do motor, tá? Então cuidado com isso. Então, volante de direção, que é o que você usa para dirigir. É com as mãos apoiadas na parte externa do arco. Arco aqui é o arco do volante, tá? Em posição similar às 8h20 do relógio. Vamos fazer um relógio aqui. Deixa eu ver onde que eu consigo fazer um relógio aqui. Vamos lá. Relógio. Aqui nós temos 12, 3, 6, 9. Não é? 8h20 seria uma mão aqui embaixo e a outra mais ou menos aqui, ó. Não é isso? Seriam as duas mãos aqui embaixo, assim, ó. Não está certo. A posição correta, já vou até desenhar aqui no relógio de uma vez, que é para vocês ficarem sabendo. A posição correta das mãos no volante é uma aqui
certo? Nessa posição, e a outra aqui, nessa posição. Todo volante ele tem aqui aquela parte central aqui, não tem? Do arco, né? Costuma ter outras partes aqui para baixo assim também. Mas tá vendo essa parte de cima do arco aqui? Ela fica toda livre. Então, sua mão vai usar essa parte de cima do arco, com o polegar apoiado aqui, ó, nesse apoiador aqui, ó. Põe as mãos lá em cima, escorrega com o polegar pegando aqui. A mão na posição externa, tá certo, ok, tem que pegar por fora do volante mesmo, lá de fora aqui. Agora na posição 8 e 20, totalmente errada, você não vai ficar com as mãos por baixo do volante, não. Posicionados na parte inferior interna do carro. Inferior é a parte de baixo. Interna, quer dizer, pegando por dentro do volante. Não. Não é nem na parte inferior, nem na parte interna. Está errado. Posicionados na parte externa. Externa é a parte de fora. Beleza. Em posição similar às 9 e 15. É exatamente o que eu fiz aqui, ó. 9 e 15. A sua mão vai estar uma aqui, a outra aqui. Dos ponteiros do relógio. Essa é a resposta. Tem gente que é muito detalhista e fala assim, mas aqui não é 9 e 15, já passou um pouquinho das 9, porque o polegar fica acima aqui desse apoiador. Oi, gente, não é com precisão, não. Já pensou se tivesse que colocar aqui 9, nem daria, né? Para esse ponteiro aqui de hora estar acima do 9, o outro aqui, até que estaria mais ou menos aqui, assim, seria um 9, 15... Ele já passou um pouquinho aqui do 9, mas a outra mão fica reta aqui no 15. Seria um 9,14. E tem gente que fica preocupada com esses detalhes. Preocupa com isso não. Preocupa só na direção que está apontando aqui o ponteiro. Ó. Ele apontou aqui na direção do 9 e do 3. Então é 9 e 15. Apoiadas na parte interna, não. A gente não pode pegar por dentro do volante. Em posição similar às 9 e 15. O horário está certo. 9 e 15. Mas parte interna não. É parte externa. Externa, por fora. Está fora aqui. Letra C, a resposta.